Oi, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. Olha só, hoje é o vídeo, eu vou falar sobre escultura. Vamos lá. Eu não sou artista plástico, já vou começar, né? Eu não estudei escultura numa universidade, em aulas, né? Eu não tive essa experiência, tá? Eu vou falar aqui da minha experiência empírica, né? Na minha experiência prática, na minha experiência de testes, de erros e acertos dentro da construção de bonecos, que foi aí aonde eu me aventurei. Comecei a me aventurar lá em 2013, né? Eu comecei a fazer as primeiras exercícios que eu fiz, assim, testes que eu fiz, cursos que eu fiz, foram bonecos assim muito testando mesmo, sabe? Assim, de forma muito intuitiva. Eu fiz um curso de construção de fantoches em 2020, 2013. Olha, eu ia falar 2023. 2013, de construção de fantoches, aonde eu aprendi a fazer o papel machê e aprendi a fazer a escultura ali da cabeça do fantoche, né? O fantoche é um boneco de luva, então você coloca a cabeça aqui nesse dedo, né? E aqui as duas mãozinhas do fantoche, e o corpinho dele é todo feito de tecido. Então a parte da escultura que eu vivi ali foi essa cabeça que eu construí com o papel machê. E o papel machê, então, é uma massa de papel que você vai colocando material e você vai construindo o rosto. E não foi um rosto humano que eu fiz, né? Foi. Mas antes eu vou parar aqui um pouquinho para falar para você que se você não me conhece, eu sou Daiane Baumgartner, eu sou marionetista, produtora cultural e trabalho com 3 linguagens do teatro de formas animadas. Trabalho com teatro lambi-lambi, com teatro de bonecos híbridos e com teatro de sombras. E nesse canal aqui eu ensino tudo o que eu sei para que você consiga viver da sua arte. Um rosto assim, desse jeito, muito simples, né? Um rosto, como é que a gente fala? Desenhado, né? Como se fosse um desenho, uma caricatura, né? Então não foi assim um desenho realista, tá? Foi o primeiro fantoche. Eu gostei muito desse processo de escultura e eu fiz vários fantoches. Eu fiz acho que uns 20 fantoches. Eu fui fazendo, porque eu queria treinar, eu queria entender como era, e eu fui fazendo, sempre nesse processo de colocar o material, né? E aí, então, em 2016, eu fiz o workshop com a Natasha Belova. E foi aí a primeira experiência com argila, com construção de um rosto humano, realista, né? Não era tão realista ainda, porque eu fiz um zumbi, então tinha um pouco de realista, mas não tinha tanto, tinha ali umas proporções bem exageradas, né? Que foi a minha boneca do espetáculo Memórias de Alice, que eu construí, que sou eu mesma criança. Então aí também tem um detalhe. Eu construí, ali naquele processo de esculpir a argila, o meu próprio rosto quando eu era criança. E eu vivi com o meu rosto a vida inteira. Então foi um processo até tranquilo, né? Porque eu sabia como era o meu rosto. Mas a gente ficou 11 dias construindo esse boneco. Desses 11, uns 5, 6 foi escultura, tá? Na argila. Foi nesse momento, a primeira vez que eu entendi a questão da tridimensionalidade do nosso rosto, né? As profundidades do nosso rosto. Porque a gente fica se olhando no espelho e a gente tem mais prática de desenho do que de escultura na vida como um todo. Então a nossa cabeça é muito bidimensional. A nossa cabeça, ela vê as coisas na bidimensionalidade. E quando você vai para a tridimensionalidade, para esculpir as coisas, buga o cérebro. Você não consegue entender. Gente, esse processo é um processo normal. Isso acontece com todo mundo, tá? Essa mudança de chave na forma de você ver as coisas, né? Foi aí que começou a mudar a minha forma de ver. Que eu comecei a entender que o nariz, ele é para frente. Olha o perfil. Outra coisa muito importante. Na escultura, a gente precisa compreender como fazer o perfil,
como olhar de cima, como olhar de baixo, né? Essa coisa da tridimensionalidade. A gente tem que ir virando a peça para a gente ir vendo todos os lados dessa peça, né? E também é uma coisa que a gente não está acostumado. A gente não fica olhando para as pessoas de lado, a pessoa olhando para frente e você olhando para a pessoa de lado. A gente não está acostumado com esse perfil, com esses desenhos, com essas profundidades da tridimensionalidade. A gente não está acostumado com isso. E aí isso é muito difícil de girar a chavinha. Então eu fui entendendo essa questão, né, da lateralidade dessas profundidades do nosso rosto. Eu comecei a ver isso. Foi em 2016 no workshop que eu fiz com a Natasha Belova. E depois, em 2017, eu fiz alguns bonecos também, para colegas meus, para companhias de teatro que eu fiz a minha boneca, né, em 2016, em 2017, eu fiz a Violeta, e aí as pessoas viram e as pessoas começaram a querer que eu fizesse bonecos para elas, e eu fiz muitos bonecos híbridos com termoplástico, que a Natasha Belova ensina, né, que é com o Orbla. Eu fiz alguns desses bonecos e fui então praticando entender esse rosto realista na argila, né, esculpindo a argila. E aí fiz alguns cursos de escultura em argila, que aí a gente fez a orelha, fez o nariz, fez a boca, fez o olho separado assim, onde a gente vai treinando, né, formas de fazer isso para a gente conseguir enxergar e entender. Então, o meu olhar ele foi se aperfeiçoando nessa primeira forma de fazer escultura, que é onde você coloca material para construir aquilo que você deseja, né? Então você faz isso com a argila, você faz isso com o papel machê, com o biscuit, que são os materiais que eu utilizo nos meus bonecos. Por exemplo, essa bonequinha aqui, ela é feita de biscuit e o rostinho dela também é todo feito desse jeito. Você começa com uma bolinha e aí você vai colocando material para construir essa tridimensionalidade. Você vai colocando material para bochecha, né? A gente tem bochecha, o nariz, o olho é mais fundo. A gente aqui, ó, essa parte aqui, ela é mais para frente, tá vendo? Olha aqui, ó. Então a gente vai construindo essa tridimensionalidade colocando material, né? Então eu fui treinando dessa forma, fui treinando. Em 2018, mais ou menos, eu me interessei por esculpir na espuma, né? E aí, gente, é um bug total na cabeça, porque esculpir na espuma é a segunda forma de escultura que eu vejo, que é onde você retira material, você não coloca material, você retira material. Então, gente, o processo mental que você tem que ter na sua cabeça para fazer essa escultura em espuma, né, retirando o material, é outro completamente diferente. Porque eu pensei assim, não, eu já tenho prática, né, em escultura na argila, em escultura em biscuit, em escultura com papel machê. Então, assim, é fácil fazer escultura na espuma, mas não é. Facilita, porque você entender a tridimensionalidade na construção de um rosto te facilita muito, porque você vai saber, assim, que você aqui na bochecha você não pode tirar muita espuma, aqui no nariz você não pode tirar muita espuma, porque o nariz ele tá para fora, né, do nosso rosto. Então você não pode tirar muito. Você consegue ter essa noção, mas é um processo diferente. É um outro processo mental. Que você tem que olhar e ver aonde que você precisa tirar mais, ao invés de pôr mais, né? Então é o contrário, vamos dizer assim, é o contrário, né? Então, gente, é isso. Nesse vídeo aqui existem essas duas formas de escultura. Se você quer construir bonecos, você precisa praticar com esses materiais. Então, se você quer construir um boneco de biscuit, de papel machê, né, de com gesso, se você quer fazer com esses materiais, você precisa treinar com argila, para você treinar a escultura colocando o material.
Já se você quer fazer uma escultura em madeira, né, em espuma, em pedra, né, esse material você tem que ir retirando o material. Então é outro processo mental. E aí você precisa treinar com espuma e tesoura. Você vai cortando ali a espuma até você conseguir chegar ali na escultura que você deseja. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um coraçãozinho para mim, vai me ajudar demais nos comentários. Deixa o seu like, ripa esse vídeo aqui para aparecer para mais gente. Se inscreve no canal e nos vemos então nos próximos vídeos.